Vamos falar das escolas. Secretária de Obras Públicas aqui do Rio Grande do Sul, Isabel Matti, bem-vinda mais uma vez ao Gaúcho Atualidade. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia. Estou à disposição aqui para a gente conversar. Bom, nós ouvimos as informações, trouxemos ao longo da programação as informações desse diagnóstico feito pelo governo. Vou relembrar aqui para os nossos ouvintes: 176 escolas em situação considerada crítica, quase 1.900 com problemas chamados intermediários e apenas 99 em situação ok, uma situação que não precisa de nenhuma reforma, não precisa de nenhum reparo agora, o que é bem pouquinho. A partir desse diagnóstico, quando começa o tratamento, esse cronograma para que essas escolas com mais problemas em situação crítica, que são 176, tenham esses problemas atacados pelo governo, e em que prazo isso vai acontecer? Eu só gostaria de iniciar a nossa explicação voltando a um tema que eu acho que é uma mudança de cultura que nós estamos fazendo, né? Não analisar mais as demandas das escolas, né, as necessidades de obras, de forma separada. Isso aí é completamente inviável, a gente ter um gerenciamento e uma eficiência, tanto de tempo como financeira, como inclusive oferecer espaços melhores, né? Então, a ideia que temos e estamos adotando é nós olharmos a escola na sua compreensão geral. Isso também não é só sob o ponto de vista da edificação. Nós temos que olhar o entorno em que essa escola está, né? Como está o seu ambiente na sua totalidade, porque todo o ambiente interfere na qualidade de vida dos alunos, não só dos alunos, como dos professores e todos os servidores que ali se encontram. E para a gente começar, a gente fazer essa avaliação, a gente tem que saber o nosso cenário, né, em profundidade. E foi isso que fizemos nesses 45 dias. Foi um trabalho bastante intenso, bastante focado. Os técnicos da secretaria estavam completamente direcionados a levantar as informações. E a gente realmente viu que estávamos com essas necessidades, né? Estamos com essas necessidades. E nós, desde o primeiro dia, né, desde o dia 2, nós estamos trabalhando, seja no levantamento, seja já em encaminhamento de soluções. Não necessariamente que tenhamos ficado somente fazendo o diagnóstico. Nós colocamos uma equipe, né, aprofundando o diagnóstico, mas também estamos já encaminhando situações ao mesmo tempo. Então, seria essas questões que nós estamos tratando, Andressa. Nós temos um plano já estruturado por escola, onde a gente não só aponta as necessidades, mas já estamos os fazendo e atuando, né, nos planos de ação para minimizar essas questões. Mas é um volume significativo, a gente sabe, eu li a coluna da Rosane hoje, e realmente o cenário não se pode se esconder, a gente tem que saber onde está para saber como a gente quer chegar, né, no ambiente adequado. Vai primeiro nessa 176, é assim que vai funcionar, e os prazos, peço que a senhora explique para os nossos ouvintes quais são os prazos para essas reformas, essas arrumações que precisam ser feitas. Nas urgentes, nós temos 2 planos, tá? Tanto é que o governador, né, anunciou o Agiliza no montante de 30 milhões. Esses 30 milhões serão divididos em todas as 2.311, porque o diagnóstico não foi somente nas 176, nós fizemos o diagnóstico das 2.311. Então, foi dividido, porque todas têm uma necessidade, né? Foi dividido 27 milhões para todas as 2.311, é um pouco mais, porque tem as militares e as da fase, mas da rede nossa, né, do Estado, são 2.311, nós dividimos de acordo com os critérios da autonomia financeira. Na 176, nós colocamos mais 3 milhões para que a gente, então, tenha um aporte melhor para que a gente resolva mais rápido as situações nessas escolas. Nessas 76, se nós pegarmos o montante de 3 milhões, mais a divisão
dos 27, elas vão ficar em torno de 4 milhões e meio, 4 milhões e 700. É um volume significativo porque a gente trata essas 176. E aqui a gente tem que entender que nós temos que ter uma divisão de atuação. Uma atuação mais urgente, que é via Agiliza, onde a gente pode fazer contratação de serviços até 17.600, de acordo com a lei de licitação, e nós podemos fazer contratos até 33 mil de obras, com dispensa de licitação. Isso nos dá uma velocidade para atendimento. Fora estes valores, nós temos que entrar numa situação de contrato maior, que são estruturações maior, como uma troca de telhado, como uma arrumação de uma elétrica, como refazer um muro. Aqui nós também estamos, desde o início do ano, tratando de fazer um contrato onde a gente tem um registro de preço de manutenção, o que vai nos agilizar, porque poderemos atender com mais rapidez do que ficarmos fazendo licitação obra a obra, escola a escola. Isso é inviável. Dado ao volume de situações que temos, nós temos que ter agilidade. E isso que nós estamos construindo. E queremos rapidamente botar esse contrato de pé. Claro que temos situações legais que vamos ter que ir atendendo. Isso é uma novidade no Estado. Portanto, estamos debruçados, tanto a nossa equipe técnica, quanto a equipe, inclusive, da Procuradoria-Geral do Estado e a CAGE, estamos acionando também para que a gente já saia com esse processo o mais redondo possível para que não haja entraves futuros. Secretária, eu fiquei na dúvida de como é que nós vamos acompanhar o andamento dessas obras, considerando-se que nós temos 1.090 escolas que têm problemas de goteiras ou infiltrações. Daqui a pouco chega o inverno, daqui a pouco as crianças estão lá na sala de aula, começa a cair uma goteira. E essas goteiras e infiltrações, em alguns casos, certamente podem ser resolvidas com o Agiliza diretamente pela direção da escola, mas em outros é uma obra maior. Enquanto isso, há espaço para as crianças terem aula em outros lugares ou em dia de chuva elas vão ter que ser mandadas para casa? Essa pergunta, Rosane, é super pertinente, porque nós estamos, sim, trabalhando com a SEDUC para analisar essas escolas, que são um processo um pouco mais longo, se realmente elas estão atendendo às necessidades mínimas de ambiente, né? E de como as crianças estão inseridas nesse contexto, né? E nós, sim, estamos fazendo uma avaliação de, se for, né, um pouco mais longo, a nossa necessidade de intervenção nesses espaços, nós sim vamos trabalhar com a SEDUC para que essas crianças sejam realocadas, seja numa estrutura temporária, seja até em algum outro prédio. Eu acho importante dizer que nosso foco em trabalhar com a SEDUC é no aluno, é nas pessoas que estão dentro desse prédio. E é nesse sentido que nós vamos aprofundar cada vez mais essa questão. Caso a gente perceba que o determinado espaço dentro da escola não esteja adequado, nós vamos sim procurar resolução, né? Nem que seja uma resolução intermediária, mas que sim dê mais condições ou condições mínimas para que essas crianças, professores e servidores estejam atendidos, né? Nós temos a lista das escolas prioritárias lá em GZH para o nosso ouvinte conferir, mas tem muitas dúvidas, porque na lista que foi divulgada se tem, primeiro problema, infiltrações goteiras, como a Rosane falou, 1.090 escolas, estrutura 990, assim vai, banheiros 810, deixa eu ler aqui, pintura 60 escolas, li de forma aleatória essa lista, e tem os nomes das escolas e os municípios. A pergunta dos ouvintes sobre essa destinação de dinheiro e sobre os prazos, principalmente, quando começa, quando termina, cada escola vai ter isso de forma transparente? Vai ter uma placa na frente da escola ou a escola vai ser avisada, a comunidade escolar vai ser avisada? Porque tem muitos ouvintes perguntando aqui, a escola X, a escola Pedrinho, por exemplo, em São Leopoldo, está na lista, mas não sei quando começa e quando termina. Vai ter esse cronograma de uma forma bem clara para os nossos ouvintes? O primeiro passo, que eu acho que inclusive na coletiva ontem foi colocado pelo governador, é nós fazermos o processo agora, né, interno, de a gente fazer a distribuição dos 30 milhões, né? Então, isso será feito, a própria secretária Daniele colocou que será imediatamente feito os processos internos de liberação dos recursos
E, na medida que é feita a liberação dos recursos, todas as escolas recebem o montante. E como é que nós vamos fazer esse monitoramento? Nós já estamos preparados, né, com uma metodologia aqui, até a gente colocou ontem, uma metodologia de gerenciamento, onde nós vamos acompanhar essa execução e nós vamos dar apoio a todas as CREs e todas as escolas. E estamos trabalhando com uma aproximação muito forte, não só com as CREs, mas também com os diretores de escola, tendo contatos direto com a escola, para que a gente agilize esse processo. E a gente, sim, vai fazer o monitoramento dessas questões que foram apontadas de resolução rápida e, sim, vamos fazer o gerenciamento das 2.311 escolas. Por quê? Isso aí, essa questão não se trata somente desse primeiro passo, né? Isso aí tem que ser um processo estabelecido dentro do Estado e que continue sempre, porque toda a estrutura física ela necessita manutenção ao longo do tempo, né? A gente sempre tem reparos a serem feitos. Portanto, isso tem que ser um processo estabelecido dentro do Estado e não simplesmente uma primeira onda. É um processo que tem que ser consolidado, né? Deixar aqui dentro uma capacidade que isso seja perene. É essa a condição que nós estamos tratando. E para isso se tem que fazer um gerenciamento, tem que ter metas, tem que ter uma visão do território. As CROPs têm que nos dar informações urgentes, precisas, e nós temos que agir na necessidade, né, na velocidade da necessidade. Mas essa pergunta dos ouvintes sobre colocar data de início, data de término das obras, quando elas vão acontecer de fato, isso vai ter em cada escola? A senhora falou sobre a distribuição e como vai ocorrer, mas objetivamente vai ter em cada escola data de início e término das obras? Nós queremos, sim, estabelecer um cronograma com cada escola. Nós estamos preparando as CROPs, só quem não conhece, né, a nomenclatura, são as regionais de obras e as CREs, que são as regionais de educação, e, sim, fornecer a eles um cronograma de início e os prazos de término. Porque a gente, né, que faz gestão há algum tempo, se nós não tivermos isso, se nós não tivermos minimamente uma avaliação de tempo das coisas acontecerem, não existe um gerenciamento de fato, né? Então, nós vamos, sim, estabelecer um cronograma, nós já estamos desdobrando cada uma das escolas nesse contexto, já tem uma equipe trabalhando nisso, e a partir disso nós estaríamos em conversa com cada escola, com cada CROP e com cada CRE, para que a gente faça, então, esse aporte deste material junto à escola. Porque antes também não havia isso, né, Andressa e Rosane? As escolas recebiam o recurso e, claro, na visão deles, eles faziam o que era a sua necessidade. Mas hoje nós temos que verificar o que é mais urgente dentro da urgência. E é isso que nós vamos dar suporte às escolas. Nós levantamos um conjunto de informações e dentro desse conjunto de informações, nós vamos trabalhar junto com a escola para que essas necessidades, elas sejam contempladas. E para isso a gente vai trabalhar, sim, com prazos e com tempos. Nós temos escolas em todo o Rio Grande do Sul. Vou pegar dois exemplos assim bem aleatórios, tá? Nós temos a Barão Homem de Melo, lá em Alto Alegre, lá na região onde eu nasci, e nós temos escolas em Uruguaiana. As licitações para a execução desses serviços, elas serão regionalizadas? Há a possibilidade de que empresas locais façam, que conhecem a realidade, façam esse trabalho, ou é uma licitação mais ampla, como a senhora falou, por registro de preços? Nós vamos fazer registro de preço, mas a ideia é nós fazermos de forma regional, né? Porque é muito difícil ter somente uma empresa nos atendendo. Então, a questão desses contratos, nós queremos tratar de forma regionalizada. Agora, de acordo com a lei de licitações, eu não posso afirmar ou dizer que as empresas nas regiões ganharão a licitação, né? Isso passa, então, por um processo onde é feita a licitação e todos têm o direito de concorrer. Mas, claro, eu lhe pergunto isso, secretária, para não ter o risco, né, de uma empresa ganhar as licitações para fazer todas as obras e aí fica atrasando 2, 3 anos porque ela não consegue dar conta, como já se viu em outras oportunidades.
Então, se vai ser descentralizado, porque até onde a gente tem ouvido, dinheiro não é o problema, dinheiro tem. Então, é preciso que as empresas que forem contratadas demonstrem essa capacidade de execução de obra em curto prazo. Sim, isso é um problema também no nosso diagnóstico aqui, né, Rosane? Muitas obras paralisadas, muitas empresas que desistem no meio da obra, enfim, é uma infinidade de problemas. E sim, essa questão do registro de preço, ela vai ser regionalizada justamente para a gente ter mais agilidade e estar podendo atender melhor, porque uma empresa atender todo o estado, nosso estado é grande, o volume de escolas também é grande, então, sim, a gente já está tratando junto à Selic e junto com os nossos assessores jurídicos para que ela seja descentralizada, que ela seja regionalizada. Secretária, uma coisa que me chamou muito a atenção, e até destaco isso na coluna de hoje, é quão poucas são as escolas que não precisam de reparos ou que não foram reportadas essas necessidades de reparos. E aí fica a dúvida, o que diferencia uma escola da outra? Não sei se vocês no diagnóstico conseguiram entender isso, se é porque são escolas mais novas, se já foram reformadas, se são direções diferentes que têm uma preocupação com a manutenção, se há uma educação, um treinamento diferente dos alunos para que eles respeitem o patrimônio público. E aí já entra num próximo capítulo que é, ok, reforma essas escolas agora, mas como é que a gente vai garantir que as crianças sejam orientadas a não quebrar vidraça, a não depredar o banheiro, a não, enfim, não provocar os estragos, não pichar as paredes, que é o que acaba fazendo com que muitas vezes uma escola recém-reformada precise de reparos já no ano seguinte. Essas 99, eu quero deixar bem claro que foi a partir, né, desse levantamento de várias fontes que cruzamos, elas sim foram identificadas sem necessidades, no princípio. Nós estamos ratificando isso, né, ou na medida que não encontrarmos esse ambiente, nós vamos retificar a informação. Mas eu acho que é um pouco de tudo, Rosane, né? É um pouco do envolvimento da comunidade escolar, uma escola que também já foi entregue há pouco tempo, ela passou, porque durante esses 4 anos não é que não tenha sido feito absolutamente nada. Muitas questões foram resolvidas ao longo desses últimos anos. Então, essas escolas podem ter já sido contempladas com algumas reformas maiores, né? E por isso elas estejam numa condição melhor. E sim, eu acho que essa questão de trabalharmos, né, com a conscientização, com a educação de que o ambiente público é nosso, da população, e que o dinheiro público ali colocado é também nosso, da sociedade, e ter esse engajamento e ter essa sensação de pertencimento, eu acho que isso nós temos que trabalhar. E aí temos que ver um formato junto com a Secretaria de Educação ou com outras secretarias, como a gente pode também, né, fazer um esforço para que isso se instale. E não só as crianças, não só os professores, eu acho que toda a comunidade que ali é atendida, né, que a comunidade ajude, e eu sei que tem muitas comunidades que ajudam, e isso é fundamental, eu acho que é um dos fatores também que algumas escolas estejam melhor, que elas também reforcem, né, que essas escolas é um bem maior para nós, é onde as nossas crianças estão aprendendo, né? Então, por isso, sim, eu acho que tem que passar por essa avaliação também. Eu acho que melhorar o ambiente, ele também transforma um pouco a maneira das pessoas se comportarem, né, dentro desse ambiente já renovado, com melhores condições. E por isso que eu volto a insistir, não se trata da gente somente olhar o prédio, se trata da gente trabalhar o ambiente onde essas pessoas estão, esses alunos estão. E isso é muito diferente, né? Eles perceberem que não é simplesmente ir lá e se arrumar uma parede que está trincada ou se mudar uma janela que está caindo. Não, é analisar o todo, é verificar que aquele espaço onde está inserido, ele está acolhendo de forma necessária. Então, trabalhar com essa situação de ambiente, de ambiência, né, que a gente usa no nosso termo, é muito importante. E sim, eu acho que temos que trabalhar, Rosane, para que isso
seja... A gente tem ouvido, e eu, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul há muito tempo, moro aqui a vida inteira, a gente ouve falar o tempo inteiro, né, a gente vem tratando dessas questões de escola há muitos anos. E aí fica uma reflexão, né? Nós todos temos que mudar a nossa percepção sobre isso. Não adianta, não é porque sempre foi assim, ou porque esteja assim, que a gente tem que continuar neste processo. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma oportunidade agora de a gente realmente, né, analisar esses espaços, não só os espaços, como todas as interfaces da educação, e a gente melhorar significativamente o nosso padrão. Ok, nós lhe agradecemos, secretária de Obras do Rio Grande do Sul, Isabel Matti. Bom dia, bom trabalho para a senhora. Esperamos conversar com o andamento das obras e com bons resultados. Muito obrigada. Muito obrigada, Andressa, Rosane. Contem com a nossa maior transparência aqui, estamos sempre à disposição.